Oi, eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Existe um evento na vida de Jesus que ele chegou numa cidade, encontrou um homem que era transtornado, um homem considerado louco, um homem tomado de espíritos e que ele causava grandes danos na cidade. E esse homem vivia acorrentado, mas ele sempre quebrava as correntes, as cordas que o tentavam prender. As pessoas tentavam mantê-lo preso, mas ele se libertava daquilo e continuava fazendo coisas ruins. E aquele homem, todo mundo na cidade o tratava como o louco. Jesus Cristo encontrou esse homem, libertou aquele homem naquele instante, salvou aquele homem e ele, de uma hora para outra, estava sentado na frente de todos, conversando lucidamente. Acontece que nesse processo de libertação, o espírito daquele homem, os espíritos que estavam dentro daquele homem, foram na direção de uma manada de porcos. Isso tem todo um significado religioso para o povo de Israel. E aqueles porcos que foram tomados desse espírito ruim se precipitaram e caíram num abismo e morreram. Então a população da cidade se aproximou de Jesus e começou a reclamar com Jesus, porque aquele homem tinha sido liberto, mas eles tinham tido algum problema financeiro e comercial com os porcos que tinham morrido. Essa história é uma metáfora de algo muito profundo que acontece nas nossas relações. Muitas vezes nós temos pessoas na nossa família sobre quem depositamos as razões de sermos ou não sermos quem somos. Pessoas às vezes que têm comportamentos ruins, comportamentos públicos, pessoas que têm vícios, pessoas que têm dependências. Existe inclusive, pelos especialistas, uma denominação para aqueles que convivem com pessoas assim. São os codependentes. É quando a família vive em função da dependência das outras pessoas. Vive em função de um vício do marido, da mulher, dos filhos, dos pais. E aí, essa família começa a funcionar em redor disso tudo e começa a tratar essas pessoas como ovelha negra da família. E aí todas as desculpas da família, todos os problemas da família, todos os erros, todos os conflitos são depositados sobre estas pessoas. A gente briga porque a gente tem um filho assim. A gente não pode fazer algumas coisas na vida, na igreja, no mundo, porque eu tenho um marido que não me dá problema, porque eu tenho uma mulher que não me deixa viver. A gente começa a colocar a culpa e a desculpa da vida sobre essas pessoas. Até que um dia Deus liberta essas pessoas. Um filho deixa o vício, a mulher deixa o vício, o marido deixa o vício. Essas pessoas são libertas. Aí acontece o fenômeno dos codependentes que já não sabem mais como viver num mundo em que essas pessoas que antes recebiam sobre si todas as culpas e desculpas, agora já não existem mais. Agora elas são outras pessoas. Em quem é que eu vou pôr a desculpa? Em quem é que eu vou pôr a culpa? Em quem é que eu vou depositar as minhas reclamações e as minhas desculpas de ser e não ser o que eu sou? Em quem eu vou depositar todas as justificativas de viver como eu vivo? Como é que eu vou viver agora, inclusive, se eu não tenho mais de quem reclamar? Aquilo que aconteceu com aquela história, com aquela cidade, acontece como uma metáfora, muitas vezes, nas nossas histórias familiares. Que Deus nos abençoe para que a gente se alegre com a libertação, para que a gente peça e ore pela libertação das pessoas que estão ao nosso redor. Paz e bem.